lugar, gostaria de agradecer a Luiz Nassif pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema que, para mim, é tão interessante. Eu recentemente tenho dedicado um pouco aos estudos regionais. Então, para mim é um grande prazer, uma grande oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. O tema, então, seria essa experiência de desenvolvimento regional. O que eu vou falar aqui pode ser encontrado em mais detalhe, claro, nesse livro que foi lançado recentemente, agora em agosto, setembro de 2011, sobre desigualdades regionais no Brasil, certo? Bem, eu vou falar um pouco em termos de interpretação, certo? Porque eu, como sou professor da universidade, e sou professor, como ele falou aqui, ensino cadeiras teóricas, certo? Significa que tenho sempre, em todo o tema que eu falo, sempre uma preocupação teórica grande, ou seja, então eu vou falar um pouco de algumas ideias teóricas que eu apresentei naquele livro que explicariam por que uma realidade regional, um desequilíbrio regional poderia mudar, e aí a gente tem condições de ver, por exemplo, comparar no final, vou botar alguns dados simples, comparando Brasil e Estados Unidos em termos de desigualdade regionais, para a gente ver a situação e ver como diferenças em políticas específicas podem fazer toda a diferença. Bem, em primeiro lugar, uma coisa que eu gosto de enfatizar muito, que por incrível que pareça, se você vai ver a literatura de desigualdade regional no Brasil, não fica muito claro para a gente o que é que gera desigualdade regionais. Então, eu preparei essa slide aí de forma bem simplinha, que ele mostra que as duas possibilidades, claro que você pode existir uma combinação das duas, mas eles seriam os casos extremos. Então, em um caso, você tem que a desigualdade é gerada não porque um indivíduo que mora aqui, digamos em São Paulo, que tem uma determinada qualificação, ele tem uma renda maior do que um indivíduo com a mesma qualificação, com os mesmos atributos pessoais que mora no Nordeste, digamos em Recife, certo? Então, esses indivíduos receberiam a mesma renda, mas aqui vai ter indivíduos que têm mais atributos produtivos, por isso que a renda média fica maior, certo? Ou seja, se você considera, coloquei um exemplo simples, dois tipos de indivíduos com dois níveis diferentes de atributos produtivos, se você tem uma concentração maior, uma proporção maior da população de São Paulo com os indivíduos com mais atributos produtivos, claro que mesmo que eles recebam a mesma renda morando nas duas regiões, você teria uma renda maior aqui, certo? E o outro caso que vocês veem aí, que é o caso que parece que tem sido mais enfatizado nas nossas interpretações e principalmente, eu diria, nas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional no Brasil, que é o segundo caso, que seria o quê? Que, na verdade, um indivíduo com o mesmo atributo morando aqui e outro morando no Nordeste, o do Nordeste tem uma renda menor, ou seja, que em conceito rigoroso de economia a gente poderia dizer que ele é objeto de uma discriminação, certo? Então, na verdade, toda a base, a lógica que nós temos usado em teoria e em interpretação da questão regional no Brasil sempre tem sido baseado na ideia de que há uma discriminação regional, certo? Discriminação no conceito econômico, são dois indivíduos com os mesmos atributos, um recebe mais do que o outro, certo? Como tem com raça, não é isso? Como tem com sexo, que é uma discussão que a economia tem, é um conceito claro em economia que se aplica em alguns casos. Então nós temos esses dois casos. A primeira coisa, quando eu comecei a estudar a questão regional no Brasil, foi exatamente entender o que acontece no Brasil. Você tem os dois casos, uma combinação dos dois, ou qual dos dois casos prevalece, porque por incrível que pareça, as consequências de política são muito importantes quando você tem essa diferenciação. Então, a nossa visão de teoria econômica tem se baseado em alguns tabus muito grandes, certo? A ideia é que os economistas têm hoje, dominante, e que tinham também, foi o ponto de início no passado, é que se você tivesse, numa mesma economia, liberdade de movimento de mercadoria, de fatores de produção, certo? Não tivesse barreiras ao comércio, é uma coisa que eu tenho começado a me preocupar, porque eu acho que, na verdade, o nível de barreira comercial no Brasil, da legislação CMS, não é trivial, certo? Ou seja, nós temos barreira ao comércio entre estados, aí não é entre regiões, mas entre estados. Mas, supondo que isso seja secundário, a ideia que existia é que, se não houver barreira,
É a economia, como eu chamo às vezes, do Dr. Pangloss, né? Dr. Pangloss, que é personagem no livro de Voltaire, isso que ele fala que tudo sempre daria certo. É a filosofia do tudo convergiria sempre para o ótimo, para o ideal. Então, existe essa ideia na teoria ortodoxa, como ela é geralmente apresentada, que as economias tenderiam a um equilíbrio. Só que, de fato, a gente vê que isso não acontece. E isso, de fato, só vai acontecer se você tiver algumas condições que não são verificadas no mundo real, como principalmente essa que está em vermelho, se houver apenas um bem na economia. Como a economia não é assim, de fato, você não verifica essa convergência. E aí, por causa desse tabu que existia na relação com a teoria da tradição ortodoxa, nós partimos para ter visões heterodoxas e elas dominarem toda a interpretação da questão regional no Brasil. Certo? Os trabalhos que foram citados aqui inicialmente, Celso Furtado, tem muito essa base, certo? A teoria ortodoxa não consegue explicar, vamos pegar a teoria heterodoxa, e aí sai, eu diria, um pouco da ciência e vira uma coisa meio artística, certo? Ou seja, você usa pressuposto que você quer, na hora que quer, como você quer, para dar o resultado que você quer. Às vezes, eu diria que fica mais fácil, talvez você já incluir as conclusões e não se preocupar sequer com a argumentação, porque no fim termina sendo, o resultado é semelhante. Você usa o argumento que quer, quando precisa, não é a forma de fazer ciência. Mas, enfim, isso, a visão heterodoxa é que tem dominado, certo? Mas, então, primeira base de estudo, que é a base aqui de todo o argumento que eu vou colocar para vocês, ainda na parte teórica, mas depois eu vou falar coisas mais concretas, certo? Também não estou abusando de exposição teórica, mas a primeira base seria isso. Na verdade, se você tiver vários bens na economia, você vai ter um espectro de possibilidade de desigualdade regional. E essa desigualdade regional, se ela aparecer em algum momento, ela pode persistir por resto da vida. Ou seja, não há uma tendência à convergência regional de rendas per capita. Pelo contrário, ela pode prevalecer e prevalece o tempo todo. Eu, às vezes, dou um exemplo que choca as pessoas. Como, por exemplo, prevalece aqui em São Paulo entre os jardins e a periferia. Itaquera, né, que é onde vai ter o estado do Corinthians. Olha, essa desigualdade existe há anos e anos e vai continuar existindo. A renda per capita de Itaquera é muito mais baixa do que a renda per capita no jardim. E não há nenhuma tendência à convergência. Quem mora no jardim pode ficar tranquilo que eles não vão invadir aqui e vice-versa. Quem está aqui não vai para lá. Ou seja, a economia forma esse desequilíbrio espacial e que ele tende a ser estável, certo? Isso aí, às vezes, não é visto dessa forma na teoria, por isso que é importante dar alguma ênfase. Então, enfim, sem incluir algumas suposições óbvias no modelo de teoria econômica de equilíbrio espacial, que seria que o estoque de capital humano do indivíduo tem como origem fatores que não levam a... Se uma região tem um estoque de capital humano maior, ela não dá razão para esse estoque ser transferido para outro local, ou outro local tender a convergir para esse estoque, porque a base dele é familiar, certo? É escola. O mercado que poderia levar esse equilíbrio, de fato não leva, porque o efeito do mercado na formação de capital humano é marginal. Essa que talvez tenha sido um dos grandes erros, eu diria, da teoria de Celso Furtado, certo? Ou seja, a desigualdade de capital humano, elas tendem a persistir no tempo. Então, o cara que migrou para o Rio Grande do Sul, uma fazenda no Rio Grande do Sul, ele já tinha um nível de produtividade muito maior do que o índio que foi incorporado ao espaço ocupado pelos portugueses no passado, ou pelo escravo que veio da África, esse estado do Nordeste. Ele já tinha um patamar diferente, e esse patamar ele vem se reproduzindo gerações e gerações. Então, você pega o agricultor no Rio Grande do Sul, ele tem um nível, ou seja, esse cara quase nunca viu nada de governo na vida dele, certo? Mas o nível de produção, a organização dele, o processo de divisão de terras foi tal que ele hoje tem uma renda que é 10, 20 vezes o seu contraparte no Nordeste, certo? O mesmo tipo de agricultor. E isso aí termina se espalhando em termos gerais porque há especializações, certo? Enfim, então, a gente sabe que no Brasil nós temos uma disparidade regional grande, que aí é conhecido, certo? A renda per capita do Nordeste é 35%
da renda per capita do Sudeste e 47% da renda per capita do Brasil, certo? Se for pegar a média nacional. Então, eu vou apresentar com vocês um estudo em que eu comecei a analisar esse fator e a questão inicial, certo? Aí começa uma coisa mais empírica por causa do Brasil. Peguei os dados de todos os municípios do Brasil, certo? Fiz um estudo e disse o seguinte, fiz um estudo econômico estatístico, como a gente pode fazer, e fiz o seguinte, vamos supor que no Nordeste nós tivéssemos a renda per capita média da região fosse igual à renda per capita média do Sudeste, certo? Ou, desculpa, o nível de anos de estudo no Nordeste e a qualidade do estudo fosse igual a que a gente encontra no Nordeste. Depois de algumas estimações estatísticas, a gente consegue fazer essa correção, certo? Se você fizer essa correção, conseguimos um dado que é impressionante. Tem detalhes dos métodos, mas não é o que interessa para a gente aqui, que a apresentação lógica aqui não é acadêmica, não é isso? Mas, se nós tivéssemos o mesmo nível de anos de estudo e qualidade da educação média no Nordeste, que vocês têm aqui no Sul-Sudeste, aí eu sempre estou olhando Sul-Sudeste, não, na verdade aqui nesse caso não, só foi Sudeste, comparando ao Sudeste, nós teríamos 100% da renda per capita, ou seja, a renda per capita nossa, corrigindo só por esse fator, seria igual à renda per capita do Nordeste, do Sudeste. Ou seja, efetivamente, o que é que esses números mostram? Claro que o processo estatístico é bem mais complicado do que está aparecendo aqui do que eu estou falando. Mas é possível você fazer essa correção e mostrar que, no fim, a única razão que faz com que a renda per capita no Nordeste seja menor do que a do Sudeste é apenas nível de educação. Se corrigirmos para esse fator, a gente tem que a renda per capita fica exatamente igual. Você vê, ela fica sempre em torno de 100%. Esses outros fatores que aqui no Sul e Sudeste se trabalha mais do que no Nordeste, se trabalha mais, eu diria que é o quê? A estrutura familiar da gente mantém mais a mulher em casa, o filho entra mais tarde para trabalhar, tem algumas relações e o cara se aposenta mais cedo, certo? Então, por isso, nós temos uma participação menor de população ativa. Mas, tirando esse fator, esse é um fator com alguma relevância, com alguma importância, mas marginal. Educação é que dá a grande correção. Certo? Aí, pessoal, eu fui para um estudo mais radical. Certo? Eu fiz um estudo agora não com municípios, mas com indivíduos. E peguei indivíduos de várias categorias. Certo? Separei, porque os estudos que são feitos, geralmente o pessoal agrega todo mundo. Como a gente tem mais pessoas descendentes de escravos do que mas na verdade que historicamente são segmentos de renda mais baixa no Brasil do que aqui, certo? Que são o pessoal que desde a colonização sofre mais com a ocupação brasileira. Então, a gente tem uma proporção maior dessa população, mas você começa a isolar com alguns fatores, tipo cor da pele, se mora em região metropolitana, não mora em região metropolitana, ou seja, comecei a comparar os indivíduos. E cheguei também a uma coisa curiosa. Se você conseguir isolar bem essas categorias, você vai ver que o indivíduo pardo, que mora no setor, que trabalha no setor formal, aqui em Belo Horizonte, ele vai receber tanto quanto o cara que trabalha em Recife, certo? Se ele mora numa cidade pequena aqui, digamos, Itapetininga aqui em São Paulo, que tem em torno de 100 e poucos mil habitantes, ou ele mora em Serra Talhada, em Pernambuco, que tem a mesma população, ele vai ter, ou em Mossoró, no Ceará, ele vai ter a mesma renda, certo? Ou seja, se ele tem os mesmos atributos produtivos, o mesmo tempo de estudo, certo? Ou seja, na verdade, a questão de desigualdade regional não é uma questão de infraestrutura, não é uma questão de falta de atração de empreendimentos, certo? É essencialmente uma questão de educação. Qual é a consequência disso, pessoal? Pelo andar da hora, eu vou passar aqui, certo? Então, o que é que a gente tem de fato? Nós temos, eu achava aqui que ia apresentar depois de algumas experiências bem-sucedidas, por isso que, na verdade, eu ia explicar e dimensionar o quão bem-sucedidas eram essas experiências. Mas, como eu falei primeiro, então eu tratei pouca coisa, eu vou ter que falar um pouco o que é que os outros poderiam estar falando. Então, pessoal, se você traz aqui, por exemplo, o caso de Suape hoje, em Pernambuco, é um caso de grande explosão
de renda, certo? Você tem um estaleiro chegando, você tem refinaria chegando, só estaleiro são 5 estaleiros chegando, você tem uma refinaria, você tem a maior fábrica de PET, vem aquilo que alguém aqui falou, essa megalomania brasileira, que foi o senhor, a megalomania brasileira, né? Aí tem a maior fábrica de resina PET do hemisfério sul, a maior fábrica de não sei o que lá da Coca-Cola, certo? Tem uma das maiores fábricas do mundo também de, como é que se diz, de resina PET, é uma das maiores do mundo, a Coca-Cola é uma das mais eficientes do mundo, a editora, nós temos lá uma editora multinacional canadense também, que é gigantesca, maior de não sei o que. Você, grandes empreendimentos que são bem-sucedidos são. Aí, o pessoal em Pernambuco, eu sou pernambucano, certo? Gosta muito de dizer, não, vai mudar Pernambuco. Pernambuco agora vai ser um novo São Paulo. E, rapaz, olha, primeiro, o que interessa não é o PIB absoluto, que vai crescer muito, é verdade, certo? A minha própria estimativa é que vai crescer mais de 30%. Mas o PIB per capita. E vamos fazer o seguinte, vamos olhar o que aconteceu na Bahia com o polo de Camaçari. Também foi um exemplo de polo bem sucedido, que se instalaram várias indústrias, certo? E o que aconteceu efetivamente em Camaçari? A renda per capita da Bahia se alterou quase nada, certo? A renda per capita da Bahia, o PIB per capita na Bahia, por incrível que pareça, ainda é menor do que o de Pernambuco. Eles passaram a gente lá em 2003, mas a gente já passou de novo, certo? Ou seja, está equilibrado. Eu gosto de dar um exemplo muito bom, certo? Tem um filósofo, John Rawls, que ele fez toda uma teoria dele, desenvolveu com uma base interessante. Ele chegou e disse, olha, a sociedade justa é aquela sociedade em que todo indivíduo preferiria, se ele for decidir, se der-se a ele o poder de decidir quem vai ganhar quanto, quem vai estar em que posição, mas ele não sabe a ocupação que ele vai ter. Como quando ele for cair naquela sociedade, onde é que ele vai cair? Eu gosto de usar esse exemplo para dizer o seguinte, de todos os estados do Nordeste, se você fosse dizer, Alexandre, o Nordeste está desenhado como está, você não sabe onde vai cair, certo? Em que posição na sociedade. Onde é que você preferiria cair? Em Sergipe, que é o estado de PIB per capita mais alto do Nordeste, ou seja, a probabilidade de você ter a maior renda no Nordeste é em Sergipe, que é um estado que a gente nem ouve falar. A maioria aqui, se chegar em qualquer escola aqui, em São Paulo, perguntar qual é a capital do Sergipe, quase ninguém vai nem saber, certo? E se perguntar onde fica, a maioria não vai nem saber, certo? Onde é que fica Sergipe. Ou seja, um estado desse tamanho não é que tem a maior renda per capita do Nordeste. E veja o que é que efetivamente acontece com a renda per capita e por que é que essas experiências bem-sucedidas apenas arranham a casca do nosso desenvolvimento regional. Exatamente porque não promove a educação, elas não são feitas em cima de educação e melhoria da qualidade da educação da população. Então, exemplos que foram citados aqui, Suape, que o nosso ministro citou, o exemplo Santa Cruz de Capibaribe também, que se você for pegar, é a maior renda per capita dos municípios, tirando o Recife, a região metropolitana do Recife, são a maior renda per capita de Pernambuco, certo? Mas ela é ainda abaixo do que a de Recife, por exemplo, que tem uma renda per capita muito abaixo que a São Paulo. Ou seja, em termos de Brasil, o cara sai de ter 50% da renda per capita do Brasil para ter um grande polo de desenvolvimento, é verdade, para ter 51% do PIB per capita brasileiro, que é nada, certo? Ou seja, então, experiência bem-sucedida é, como a gente vê aqui, eu vou botar aqui no final, não, acabou meu tempo, e, bom, vou botar aqui, não, experiência bem-sucedida, pessoal, desenvolvimento regional, é isso que vocês estão vendo aí. Eu botei aqui alguns coeficientes de Gini, eu estou chamando, eu chamo em inglês Surrogate Gini Coefficient, certo? Seria o quê? Um coeficiente de Gini distorcido, não é exatamente aquele que a gente está acostumado a ver, que aquele ali pega o indivíduo, ordena pelas rendas e calcula quanto seria o ideal em relação ao que ele é efetivo. Aqui eu faço isso, só que eu ordeno por renda per capita, boto os municípios ordenados por renda per capita e quanto eles estão em termos de PIB total, aí a estimativa é um pouco diferente. Mas é um Gini que tem a mesma lógica, certo? Eu fiz aqui 3 níveis, fiz para o Brasil, com municípios, micro-regiões e mesorregiões, fiz para o mundo e fiz para os Estados Unidos, que é o exemplo que eu quero falar. Quanto o Gini brasileiro fica aqui, dos vários que a gente tem, fica aí entre 40% e 52%, isso é Gini espacial, viu, pessoal? Não é Gini de população, não. Ou seja, renda espacial. Você vê, no mundo,
nós temos 41%. Ou seja, o mundo, mesmo com a África, é mais igual do que o Brasil. Certo? Mesmo existindo África, existindo Escandinávia. Ainda assim, em termos espaciais, é mais igual que o Brasil. Agora, nos Estados Unidos, pessoal, tem um gene quase ótimo. Sabe por que isso? Porque no século XIX o Estado assumiu o papel da educação e garantiu a uniformização da educação nos Estados Unidos desde o século XIX, ao longo de todo o século XX, fazendo com que o cidadão que nasce em Arkansas ele seja muito semelhante em termos de qualificação do indivíduo que nasce em Nova York. Aí sim, isso é uma experiência de desenvolvimento regional bem sucedida. Não o que a gente está querendo fazer aqui, investir em infraestrutura, subsidiando empresas, esse pessoal não vai adiantar nada, como todas as experiências no Nordeste, no Brasil, têm mostrado. Agora, educar a população, sim, isso faz a diferença. Eu acho que os debates vão ter bons temas para debater aí. Acho que uma tese corajosa, bem polêmica aí, mas o que a gente vê aqui, se for fazer um estudo, pegar São Paulo como se fosse o Brasil, fizer um estudo aqui das regiões de São Paulo, eu tenho a impressão, mera intuição, que a região que de maior crescimento per capita, de maior desenvolvimento de São Paulo é a Moca. E a Moca, o que caracteriza a Moca não é efetivamente qualidade de educação, que está muito mais. Agora montaram uma universidade na Zona Leste, lá que a USP aqui está todo cheio de pluribus, de colocar a mão assim na Zona Leste, né? E a Moca tem um desenvolvimento fantástico, e em cima, aí entra um ponto que eu acho que é da grande discussão, quando você tem a formação da mão de obra, seja especializada em tudo, e você não tem a condição econômica favorável, a mão de obra migra também, né? É um fator que migra, então, tem um conjunto de elementos aí para se discutir. Você pega um empreendedor na Moca lá, ele consegue se desenvolver por conta da demanda. Quando você vem aqui para a região sul, a demanda aqui é atendida por shoppings, por redes, em suma, você trouxe um belo tema para discussão aí, que nós vamos, no final aqui, ampliar. Eu queria só uma pergunta muito rápida, professor Alexandre. Eu achei bastante pertinente a explanação dos dois professores. Professor, quando o senhor coloca a questão dos pardos, é interessante, me chamou duas temáticas, a questão étnica e a questão da educação. Um rápido exemplo, por exemplo, eu sou de uma família de origem humilde, fiz 2 anos aqui no INPA, Instituto de Matemática Pura Aplicada, no Rio de Janeiro. Aí tinha uma empresa americana, pegou uma turma da gente, deu bolsa para a gente estudar na Universidade de Elite nos Estados Unidos, Chicago, depois fiz pós-graduação na Caltech. O que me chamou sempre essa atenção, que me formei em saúde e educação no Brasil, não foi pela questão da questão da ética, né? Mas da questão assim da educação, seja privada, seja institucional, eles sempre procuraram promover cérebros, sempre seja na questão acadêmica, na questão aplicada, criar uma elite empresarial. Isso eu vejo ausente no nosso país. Agora, nós temos um ensino universal, mas não temos qualidade de ensino, seja a nível universitário, até mesmo o mais, assim, o fundamental e intermediário. Gostaria de saber se a sua pesquisa é coincidente com essa observação. Bem, eu quis esclarecer, quando eu dei o exemplo de São Paulo, Itaquera e Jardins, mas a hipótese aqui é desenvolvimento regional, ou seja, a lógica urbana é um pouco diferente, porque na urbana, claro que a migração é muito grande, mas entre regiões a migração existe, mas não é tão grande, certo? É bem menor do que essa. Então você educa uma pessoa que mora numa cidade pequena, Montes Claros, a chance do cara ficar lá já não é mais tão pequena, né? Mas não, a probabilidade desse indivíduo permanecer lá e aumentar alguma atividade produtiva lá é muito maior, certo? Do que se você quiser para o mesmo indivíduo em Itaquera, e esse indivíduo Itaquera provavelmente vem trabalhar aqui no centro de São Paulo, certo? Ou seja, então a migração dentro de uma cidade é grande, mas entre regiões ela não é tão grande, certo? Mas colocando sua questão, eu acho que é isso mesmo, certo? A ênfase na educação
foi a grande diferença. Eu não entrei muito aqui no caso dos Estados Unidos porque eu achei que ia estar confrontando experiências brasileiras que teriam sido apresentadas anteriormente, certo? Mas é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, certo? Como você falou, eles ainda hoje fazem, certo? Eles dão acesso às pessoas eu estudei nos Estados Unidos também, certo? Uma universidade de Illinois, inclusive composto por Willis, que constrói esses modelos, certo? E você vê que é outro padrão de educação, certo? É outro estímulo e preocupação com que cada cidadão americano tenha direito à mesma qualidade de educação. A não ser que ele more na mesma cidade, porque na cidade a educação é para o bairro. Eles nivelam a nível de estados para manter a federação unida, mas dentro da cidade, os bairros é que definem. Então, o cara do bairro mais rico vai para a escola melhor. Ou seja, nos Estados Unidos mantém, digamos assim, a segmentação social no mesmo grupo, mas eles reduzem substancialmente na educação a segmentação, a segregação, assim, a disparidade, a propensão à disparidade entre regiões e estados, certo? Ou seja, eles têm essa política que é muito importante. E aí, como você falou, para resolver o problema aqui, a gente tem que ter ênfase em educação e educação de qualidade. É inadmissível que um aluno da rede pública no Nordeste do Brasil hoje, ele receba um gasto dos governos, certo? Que é menos da metade do que o gasto que é feito aqui em São Paulo. Isso é criação de desigualdade regional, certo? Não precisa de grandes coisas. Cara, veja, também uma coisa que eu gosto de esclarecer é o seguinte: não estou dizendo que não tem que ter investimento em infraestrutura no Nordeste, não estou dizendo que não tem que ter um banco feito Banco no Nordeste. Claro que isso tem que ter, porque toda a região tem que ter, mas a natureza regional tem que ser menos forte nesse tipo de política e mais forte na alocação de recursos para a educação, porque nós temos que ter hoje uma compensação. Nós precisamos, na verdade, de mais gasto por aluno do que ocorre aqui em São Paulo, para que a gente possa igualar. E hoje o que a gente tem é o contrário, certo? Um aluno da escola pública recebe muito mais subsídio do governo, entre aspas, certo, para ser educado e entrar no mercado de trabalho, do que um aluno do Nordeste. Cara, do Nordeste sai muito pior, muito menos qualificado, abandona a escola mais cedo, aí a gente fica com esses níveis de desigualdade regionais e fica querendo gastar fortunas em outras políticas de desenvolvimento regional. Olha, estimativas básicas, se a gente tivesse gastado tudo que gastou em política regional no Brasil, no Nordeste, o que a gente gastou de 1960 para cá, se a gente tivesse gastado com a educação no Nordeste, seguramente as disparidades no Brasil seriam bem menores do que hoje. E a gente fez todos esses gastos na política de Celso Furtado, porque realmente no livro eu sou bem mais forte, sou bem crítico mesmo, certo, Celso Furtado. Eu acho que ele errou no diagnóstico, por isso que o resultado foi ruim. De 1960, o PIB per capita do Nordeste representava 47% do PIB per capita do Brasil. Nós tivemos investimentos brutais, rios de dinheiro transferidos para a elite do Nordeste. Certo? E hoje o PIB do Nordeste per capita representa exatamente os mesmos 47% que representava em 1960. Nós jogamos dinheiro fora. Certo? Pessoal, eu sou empresário também. Certo? Além de acadêmico, eu sou empresário, eu tenho uma empresa que emprega mais de 2.000 funcionários. Não é uma empresa pequena, certo? É de pobre. Adoro esse subsídio, esse patrocínio à empresa do Nordeste, certo? Ou seja, para mim, pessoalmente é bom. Agora, não é o que a região precisa. Só para dar uma informaçãozinha, tem a música, mas só para dar uma informaçãozinha do São Google aqui, das 20 escolas primeiras colocadas em Sergipe, que foi dado como exemplo, você tem das 20 escolas colocadas, você tem apenas 2 públicas, as 2 ligadas à universidade, escola de aplicação. E quando você pega, digamos, a última privada aqui, a última escola privada aqui de Sergipe, ela tá, das 20 maiores de Sergipe, está em 2.735 de classificação. Sergipe acho que é um caso que dá para discutir também. Eu lembro nos anos 90 que as políticas sociais de Sergipe eram um estado tão pobre que consistia em você entregar para famílias um casal de bode. E a família pegava o bode, tinha o leite e tudo, e o bode, o casal procriava, e ela tinha como obrigação de devolver para o governo um casal de bodinho para... Ou seja, a escala de pobreza era tão grande lá, mas eu acho que vale a pena uma discussão depois sobre o que foi Sergipe. Eu sou a Paloma, estudante da Universidade Federal do ABC, e a minha pergunta para o
professor Alexandre. Você falou na questão da renda per capita, né, isso em relação ao Nordeste, e fez a comparação da falta de investimento no ensino, no caso. Como fazer só que assim, a renda per capita ela esconde aí vários problemas também, porque você pode ter uma alta renda per capita, igual você tem aqui no Sudeste, só que tem disparidades, como você mesmo citou, por exemplo, entre a região dos Jardins e Itaquera. Então, como fazer investimento em educação de qualidade no Nordeste, mas que seja associado ao desenvolvimento de toda a região? Isso é possível? Como que você abordou isso no seu trabalho para que essa renda per capita seja o mais homogênea possível? Eu abordei a nível regional um trabalho, mas claro que eu já olhei os números e me preocupo, certo? Veja, se você for pegar na educação, a família, ela é responsável, a gente pode dizer aí, por torno de metade da formação do indivíduo, certo? Seja por influência ou seja por formação doméstica mesmo. E a outra metade deve ser a escola, só que isso aí varia de local para local, certo? No Nordeste hoje, como as escolas são muito ruins e o tempo de dedicação do aluno é pequeno, isso aí provavelmente aumenta bastante, certo? A parte da família. A família inclui o ambiente também, pode a rua, certo? Ou seja, um ambiente que o indivíduo vive fora da escola. Então, o que você tem que fazer é mudar essa equação, é aumentar a influência da escola e melhorar a qualidade da educação, certo? Ou seja, o Estado de Pernambuco tem feito um trabalho grande, certo? De escola de tempo integral, aumentou tremendamente a quantidade. Nós tínhamos 13 escolas de tempo integral, agora estamos com 70 e tantos. A perspectiva é que o governo atual termine com mais de 200 escolas de tempo integral. Eu acho que esse é um primeiro caminho a nível geral. Estou falando aqui de Pernambuco, do estado que eu conheço mais, mas tem que acontecer a nível geral. Você tem que reduzir o papel da família na educação das novas gerações e aumentar o papel da escola, certa participação aí, o papel de cada um dos dois. Isso seria a grande política. E claro, você tem um sistema de bonificação e premiação pela qualidade, porque no Nordeste nós ainda somos muito católicos. Então a gente tem medo de premiar a qualidade, certo? Ou seja, então a gente não gosta de dar nenhum incentivo a que o indivíduo se esforce mais, preste um serviço de melhor qualidade. Então nossos professores precisam disso, precisam de sistema de bonificação, precisamos de aumentar o salário do professor para mudar de onde é que a gente tira. Se for pegar na distribuição de salário, nós estamos tirando professores muito aqui embaixo. Temos que melhorar um pouco, tirar pessoas com mais qualificação e com expectativa de renda maior. Para isso você tem que aumentar o salário. Para aumentar o salário você vai ter que aumentar os gastos por aluno, que é exatamente o grande problema. Ou seja, então, as políticas específicas basicamente são essas, certo? Reduzir o tempo, aumentar o papel da escola na formação das novas gerações, certo? E melhorar a qualidade da escola. Esses que seriam os grandes pilares de uma política séria de desenvolvimento regional e que, claro, que isso vai envolver mais recursos para a educação para o aluno do Nordeste. Deixa eu te fazer só uma provocação. Eu gosto de fazer isso. Essa coisa da educação, eu não estou contra a educação, não vou frisar de novo, mas tem que tomar cuidado com o tal do paradoxo cubano. Você conhece o paradoxo cubano, né? Então foi perguntado que era um absurdo que os engenheiros que tinham o sistema educacional bem montado, os engenheiros dele estavam dirigindo táxis. Então você está completamente equivocado. Os nossos motoristas de táxi têm curso de engenharia. Isso é só olhar de lá ou olhar de cá. A ideia do match entre qualificação e remuneração, você tem que pensar do lado dos atributos e dar demanda para o trabalho. Se não pensar na demanda para o trabalho, vai ficar descompensado. Tem que ter demanda para o trabalho. Não é só atributo pessoal. Eu queria só enfatizar esse negócio também, quando se fala do gargalo como óbvio aí, mas a demanda provoca, o gargalo provoca, digamos, e esse gargalo é que provoca a pressão pelos fatores essenciais de produção, entre os quais a educação também. Eu tive recentemente, mediando um debate lá na região metropolitana de Santos, todas as prefeituras lá, independentemente de partido, sendo pressionadas e trabalhando na qualificação dos trabalhadores. Então, eu não estou querendo antecipar, eu vou ler o seu livro com todo cuidado, mas quando se pega o Celso Furtado, lá atrás, em estados, você tinha o secundário, basicamente estatualizado e tudo, né?
Até que ponto que havia condição política nos estados, sem a pressão, sem querer ser economicista, mas sem a pressão da economia lá e das empresas, para se ter uma universalização do ensino público. É complicado. Né? Vamos pegar Pernambuco, aquele polo lá de informática. Agora deve estar mudando, mas até alguns anos atrás a Microsoft ia lá e pegava desenvolvedor de baseada lá. Então eu acho que esse fator econômico, por que a educação, vamos pegar um outro ponto, esse negócio da educação na Coreia. A Coreia cresceu não foi por causa do câmbio, por causa da educação, por causa de investimento em tecnologia, inovação. O que veio antes? Quando você pega os estudos aqui, as discussões aqui com Café Filho e Juscelino, Roberto Campos, Godin e tudo, já tinham percebido lá atrás que o milagre coreano foi primeiro criar a demanda. Fez uma baita desvalorização cambial, criou a demanda criou a pressão por modernização. Então, digamos, quando você chega num grau de modernização e de avanço que permite um país ter a prioridade é a educação, até chegar nesse grau aí, quantos governos que nós acompanhamos nos anos 70, 80, os militares que tinham uma baita visão estratégica, não tinha povo no modelo deles, mas tinha uma visão estratégica, permitiram uma baita deterioração do serviço público, porque você não tinha na sociedade um conjunto de pressões que permitisse focar no que era fundamental. Então, acho que essa percepção da educação, que é fundamental e tudo mais, ela veio quando você tem um crescimento que cria gargalos de mão de obra, gargalos de infraestrutura, e esses gargalos é que pressionam, digamos, para que haja esse foco em educação. Hoje nós temos montamos alguns programas, já que você pega o setor privado aqui, todos pela educação, setor público, associação de secretários, tem já uma confluência, você tem grupos, o Partido da Educação hoje é uma realidade. Então você tem grupos do Gerdau até sindicatos aí que estão no mesmo foco. O professor tem que ser bem remunerado, tem que dar uma carreira atraente, e daí você pega todos esses nós, os governadores aí, com esse conflito aí de recursos, tudo, tem que ter todas as condições de trabalho, tem que ser medidos e avaliados. Mas para você chegar nesse nível aqui, se a economia não tivesse levado aos gargalos e às pressões, você teria grupos minoritários, um Anísio Teixeira daqui, um educador dali, bradando sozinho, sem a massa crítica que permitisse levar os governos a... É uma discussão interessante. Eu tenho críticas ao Celso Furtado também, na avaliação do encilhamento e tudo que ele faz lá, mas nas condições, dadas as condições da época, não sei se seria possível uma análise mais apurada e mais... Mas está uma bela discussão, né? Bom, boa tarde, José de Pena. Eu pensei que os engenheiros só não entendessem os advogados, também os economistas. Bom, todos nós temos aqui a nossa experiência de vida e de migração para um novo país. Eu sou um paulistano típico, mas morei no país como um todo. Eu queria colocar uma pergunta para os senhores, que vem um pouco da minha experiência lá no Tocantins, na época que foi criado o Estado se desenvolveu muito em função de obras de infraestrutura. Tem uma história lá que o chão preto chegou, quer dizer, quando o asfalto chegava numa determinada região, naquela cidade, você notava claramente um desenvolvimento, uma diminuição da distância, não da distância crítica, mas da distância de tempo, da distância das facilidades, e isso provocava um desenvolvimento. E hoje estão mais afetos à infraestrutura, na área portuária e tudo. Então, como é que os nossos economistas aqui, que debruçaram sobre o PAC, sobre o desenvolvimento regional como um todo, como é que vocês veem obras de infraestrutura, como um porto, como uma rodovia, não analisado do ponto de vista de econômico financeiro, quer dizer, dá um resultado, mas sim como indutor de desenvolvimento, quer dizer, qual o papel dessas obras de infraestrutura e qual tem sido o resultado dessas N obras que estão sendo feitas hoje, a expectativa desse resultado para o desenvolvimento regional. Montou de hoje perfeito. Essa parte qualquer obra de infraestrutura ela tem um papel muito grande como para o desenvolvimento, certo? Aqui foi citado um caso anterior, quando o ministro estava aqui, que é típico disso, certo? É o caso de Piauí e Maranhão. Por que Piauí e Maranhão é visto hoje como estados sem solução?
E quando você vê uma avaliação de quem entra dentro do dado, eu também já tive a oportunidade de olhar mais perto a situação, são estados com tanto potencial, certo? Por que eles são os mais pobres do Nordeste? É uma questão óbvia. E aí a questão é essa, a infraestrutura, certo? Ou seja, o Piauí do Maranhão tem, por exemplo, a maior área de cerrado do Nordeste, uma das maiores do Brasil, certo? Por que não está explorada? Porque não tem estradas para lá, porque não tem acesso a porto, ou seja, a produção de 1 quilo, de 1 tonelada de soja no Maranhão, seguramente vai ser a mais barata do Brasil. Agora, dentro da fazenda, quando ela chega no porto, ela já chega sem competição, certo? Ou seja, então as infraestruturas são essenciais como instrumento de ocupação espacial. Mas o que eu digo, que talvez seja o que a gente história, que eu disse que isso não vai resolver o problema. Porque você vai continuar, o cara que tem qualificação para receber um salário mínimo, ele pode estar lá no interior do Piauí, vai estar recebendo um salário mínimo, e se ele estiver aqui, na periferia de São Paulo, ele vai estar recebendo um salário mínimo também. Ou seja, então você não vai desenvolver. Quando você olha num espaço, olha as pessoas, você não vai desenvolver aquele conjunto de pessoas que moram na região apenas com infraestrutura. Agora, infraestrutura para desenvolvimento espacial, para dinamismo, para atrair mais gente, migração, é óbvio, certo? Isso aí, ela realmente é muito importante. Mas não é só com ela que você vai desenvolver. Eu tenho uma curiosidade em relação a Sergipe. Sergipe, eu tenho 2 programas que eu faço cada 3 anos. O Carnaval de Recife e a Festa Junina de Sergipe. E eu corri Sergipe, fui até aquela cruza que tem lá. O papel, você falou, vamos pensar em infraestrutura, não do ponto de vista econômico e financeiro, mas do ponto de vista de integração cultural. O papel do asfalto lá é fantástico. É fantástico. Eu corri lá com o jeito do governo lá do estado, ele mostrava lá as 2 estradas lá, uma que vai para o Maranhão, outra que vai para aquela Reclusa. Esqueci até o nome lá. Ele mostrava, está vendo essa cidade aqui? Essa cidade é a minha cidade. Essa cidade não tinha nada, não tinha nem integração cultural com a capital. Quando vem o asfalto, então é o seguinte, a gente tem toda essa crítica ao rodoviarismo e tudo aí, mas não tem conversa. Então é o ponto inicial, inclusive, para valorizar a educação, para valorizar... A gente está... todos concordam que todos os fatores são relevantes, a educação é fundamental. O ponto central é o seguinte, o que deflagra primeiro esse processo de conscientização para transformar a educação num ponto essencial? Isso faz sai do negócio. Fica 40 anos. Nós vamos morrer achando coisa diferente. É o primeiro mineiro que morre até o fim brigando. É isso. Não, inclusive, acho que essa discussão também do índio lá e do centro aquele modelo mineiro do final dos anos 60 me merece uma discussão bem mais detalhada. Só fazer uma propaganda. Está sendo feito dentro do CDPLA uma história institucional dos organismos de desenvolvimento de Minas Gerais. O INDG, o INDE e o Distrito. O INDE tinha mais perto da Sorofia. E tem que levar em conta também o extraordinário papel das estatais desde os anos 40 e 50 na formação de visão de planejamento. Basicamente, CEMIG, depois a Petrobras, a partir dos anos 60 e 70. Basicamente, a CEMIG ela é o centro de todo o sistema de planejamento. É, fantástico. Todo mundo saiu de lá. Não veria Juscelino, Não.